Olá, eu sou Rodrigo Cervelli e estou aqui para mais um vídeo da Liga Apologética. E o vídeo de hoje ele é especial para o pastor João Flávio Martinez. Ele é um pastor batista e ele tem acusado a Igreja Adventista de ser uma igreja racista. E não só a Igreja Adventista, mas também outras denominações religiosas. E eu quero falar sobre isso aqui. E eu escrevi uma carta para pastor João Flávio Martinez. Eu vou ler a carta aqui e eu vou comentando, né? Eu vou falando aqui, vou lendo e eu vou comentando, né? Mas o interessante que eu percebo é que o pastor João Flávio Martinez, ele sempre tem essa linha apologética, né? É uma linha que procura denegrir a outra denominação. Isso é muito triste, tá? Primeira coisa, eu quero dizer que eu não tenho absolutamente nada contra os meus irmãos da Igreja Batista. Acho que são povo de Deus, aprendo sempre muito com eles, mas as afirmações do pastor João Flávio Martinez não podem ficar sem resposta, né? A resposta não é necessariamente para ele, mas para pessoas que podem ficar atribuladas vendo o vídeo que ele gravou. Tá? Eu sinceramente considero o pastor João Flávio Martinez um hater, com todo respeito. Por que eu falo hater? Porque ele não faz uma pesquisa aprofundada sobre o tema, ele encontra um texto isolado, tira do contexto e ele começa a fazer afirmações sobre o assunto que ele com certeza não entende absolutamente nada. E por meio desse vídeo eu estou aqui para falar um pouquinho, né, das afirmações que ele fez, acusando a Igreja Adventista de ser uma igreja racista. E eu quero inclusive pedir você que é assinante aqui, né, da Liga Apologética, que você possa divulgar os nossos vídeos, principalmente esse vídeo aqui, que é uma resposta a ele, porque o tipo de acusação que ele faz realmente é muito séria e a gente tem que contra-argumentar, tá? Então, outra coisa que eu quero falar é que eu usarei algumas vezes aqui expressões negro, afro-americano, preto, a pessoa de pele colorida, né? Eu vou pedir para que vocês não se ofendam, porque aqui eu moro nos Estados Unidos e a gente não tem problema em falar negro, preto, afrodescendente, né? Eu sei que no Brasil é antiético, né? Fala negro, a gente usa mais afrodescendente, mas eu vou pedir para que vocês possam me desculpar, porque no meu contexto aqui a palavra pode sair, né? Porque é uma palavra que é usada aqui normalmente, tá? Então eu vou começar aqui, né? Então, primeiro ponto, pastor Martinez, como um pastor batista, acusando outras igrejas, outras denominações de racismo, chega a ser ridículo. Ele demonstra completa desinformação da história da própria igreja. A Igreja Batista, ela é famosa pela sua história de racismo, principalmente nos Estados Unidos. Vou me ater à história americana, porque o contexto americano deve ser analisado quando estudamos as afirmações que Ellen White faz sobre o assunto. O pastor Martinez disse que a Igreja Batista nunca sacramentou o racismo, que somente alguns batistas individualmente abraçaram a escravidão. Isso é uma completa mentira. A maior denominação batista, né, e protestante dos Estados Unidos é a Southern Baptist Convention. Sem dúvida nenhuma, a mais importante organização batista do mundo. Ela foi organizada em 1845, por causa do racha quanto à questão da escravidão. Os batistas do sul dos Estados Unidos eram a favor da escravidão e contra o direito civil dos negros. Depois da Guerra Civil Americana, que foi causada por causa da questão da abolição da escravatura, nós tivemos mais um racha dentro da Igreja Batista. E, pelo mesmo assunto, escravidão. Né? O suporte, no caso, que a Igreja Batista dava à escravidão, né? E também, obviamente, ao racismo. Escravos libertos formaram, então, uma convenção independente, que se tornaria a segunda maior da nação. Interessantemente, o sul dos Estados Unidos, que é fortemente protestante, né, faz parte do famoso Bible Belt. Né? E o Bible Belt ele sempre apoiou a escravidão.
Tá? Já o norte dos Estados Unidos era contra a escravidão. Então, é interessante que o Bible Belt, por que ele é chamado assim? Né, o sul dos Estados Unidos? Porque muitas denominações protestantes tradicionais fazem parte daquela área, né? Como a igreja presbiteriana, pentecostais, batista, né? Então, o sul dos Estados Unidos, ele não hoje, né? Mas sempre foi a favor, no caso da escravidão, da falta dos direitos ao negro. Tá? Já o norte dos Estados Unidos, que é justamente onde a igreja adventista ela se desenvolve, né? Ela era mais humanista, mais ateísta, tá? Então ali eles eram a favor, então, da abolição da escravatura, né? Olha que interessante, né? Justamente o povo de Deus que deveria defender, então, o direito do próximo, na verdade era contra o direito do próximo. E usava a Bíblia para apoiar a escravidão. Mas eu vou continuar lendo aqui. Então, o que acontece? Em resumo, a famosa Southern Baptist Convention, ela não foi formada por causa da Bíblia em si, mas para apoiar a escravidão, para apoiar o racismo, tá? Para apoiar, então, a exploração do próximo. Agora, isso é tão verdade que no ano de 2018, os batistas do sul dos Estados Unidos sentiram a necessidade de renunciar à doutrina de Cã, que era usada para justificar a escravatura. Essa doutrina de Cã, né, é basicamente aquela ideia de que Noé ele amaldiçoou Cã e os descendentes de Cã seriam os negros, então eles seriam os escravos. Isso ele era pregado dos púlpitos batistas até o ano de 1979, tá? Inclusive, isso fez parte dos estudos bíblicos batista até mais ou menos a metade dos anos 90 e faz parte também do comentário da Bíblia Criswell, tá? E essas informações que eu estou pegando, elas são justamente de sites batistas. E eu vou colocar embaixo no vídeo, né? Para você, se você quiser fazer a tua própria pesquisa, só para confirmar a informação que eu estou passando, tá? São fontes batistas, não são fontes adventistas, ok? Bom, então, eu não sei se você já ouviu falar do famoso Southern Baptist Theological Seminary, tá? Ele foi fundado por 4 pastores que apoiavam a escravatura, e eles tinham mais de 50 escravos. O discurso supremacista branco até hoje encontra eco dentro das igrejas batistas dos Estados Unidos. Tá? Esses fatos, eles provam sem sombra de dúvidas que os batistas sacramentaram o racismo. Infelizmente, provavelmente a igreja batista ela é responsável, sem dúvida nenhuma, por a maior parte do racismo, no caso que nós tivemos nos Estados Unidos por muitos anos. Tá? Agora, se a gente juntar, inclusive, todas as denominações religiosas citadas pelo pastor Martinez no seu vídeo, né, e juntar, vamos dizer, todo o mal que essas denominações fizeram, não chega perto ao que, no caso, a Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos fez em favor da escravatura, né, contra os direitos dos negros. Tá? Então, isso é algo muito sério. E também disse que alguns... o pastor Martinez disse que, no caso, esse racismo, né, evangélico era para dar uma vida melhor aos negros. Olha só, que absurdo, né? Ouvir alguém falando uma coisa dessa, né? E a exploração do próximo é para dar uma vida melhor, no caso, para os negros. Agora, o ponto é o seguinte... Tá? Isso foi, por muitos anos, no caso, defendido pela Igreja Batista. Agora, o meu objetivo, né, o objetivo desse vídeo não é falar mal da Igreja Batista, muito pelo contrário. Né? Dentre, né, esses batistas, muitos lutaram e até hoje lutam contra o racismo. A própria Convenção Batista do Sul tem feito de tudo para mudar seu posicionamento. Mas, como diz o famoso ditado, quem tem telhado de vidro não atira pedra
no do vizinho. Ou pelo menos não deveria, pastor João Flávio Martinez. Antes de o senhor tentar explicar a história e a doutrina adventista, o senhor deveria aprender mais sobre a sua própria história. Afinal, como o senhor disse, né, a questão racial e da escravidão está bem clara na Bíblia. E os batistas, eles tinham a Bíblia. Eles não tinham uma falsa profetisa, não é verdade? Por que então eles não seguiram o que estava na Bíblia? Seria esse, né, um exemplo de um pecado corporativo? Ou de uma apostasia corporativa? Fica aí, né, a pergunta para o senhor responder. Agora, comentando ao texto de Ellen White sobre ela ser contra o casamento interracial, né, para quem vive no Brasil, que é um país com alta miscigenação, soa muito estranho. Eu mesmo só entendi esse posicionamento de Ellen White quando eu vim morar nos Estados Unidos no ano de 2007. As relações interraciais aqui são extremamente problemáticas. Só critica Ellen White quem não conhece a realidade americana. Até hoje existem igrejas de brancos e negros. Até hoje as pessoas de raças diferentes não se aceitam, não frequentam os mesmos lugares, não vestem as mesmas roupas, não falam da mesma maneira, não comem até mesmo as mesmas comidas. Até o ano de 67 eram proibidos casamentos interraciais em alguns estados dos Estados Unidos. Quem desafiava a lei era preso. Tem inclusive, né, um famoso caso que é o chamado Loving versus Virginia. Tá? Você pode fazer um Google e confirmar isso aí, que aconteceu no ano de 1967. Richard Loving foi sentenciado a 1 ano de prisão por se casar com Mildred Loving, que era afrodescendente. Até 1955, pessoas de cor eram proibidas a sentar nos bancos da frente, né, dos ônibus do transporte público em Alabama. E eu convido a você a pesquisar sobre as Jim Crow Laws, né, são leis que reforçavam, né, no caso, a segregação racial no sul dos Estados Unidos. O Dr. Martin Luther King Jr. foi assassinado em 1968 por lutar contra a segregação racial nos Estados Unidos. Mas acho que o senhor não sabia disso, né, senhor pastor João Flávio Martinez? Agora, que você, né, já conhece um pouco da realidade americana, eu pergunto. Pergunto a você, será que no tempo de Ellen White a situação era melhor ou era pior? Considerando que a Guerra Civil Americana foi por causa da escravatura, né, e foi a guerra que mais matou americanos em todos os tempos, né, o que o senhor acha? Então, sim, o que Ellen White falou foi para proteger as pessoas contra a perseguição. As únicas pessoas que contestam isso são as que não compreendem a realidade americana. Agora, esse conselho de Ellen White deve ser aplicado ao contexto brasileiro? Não, com certeza não. Nem faz sentido considerar isso. Inclusive, ela fala sobre isso, né, em uma carta que ela escreveu, é a carta 165 do ano de 1903, tá? Em agosto 3. E ela fala assim, ó, em diferentes lugares, né, diferentes circunstâncias, né, o assunto deve ser pesado diferentemente, deve ser lidado diferentemente, né? Então Ellen White, inclusive, ela falou sobre a restituição que os brancos devem fazer aos negros por eles terem sido tão explorados, né, pelos brancos. Então, a negligência, né, da raça colorida pela nação americana é contra essa nação, né, é contra os americanos, né? Aqueles que afirmam ser cristãos têm um trabalho a fazer, ensinando-os a ler, a seguir vários ofícios, né, e se envolver em diferentes empreendimentos comerciais. Muitos dentre essa raça têm traços nobres de caráter e percepção aguçada de mente. Se tivessem a oportunidade de se desenvolver, estariam em igualdade com os brancos. A Adventist Review, né, no dia 17 de dezembro de 1895. Então você vê que ela não considera o negro inferior, ela considera no mesmo nível. A diferença, como ela diz, é o quê? Falta de oportunidade. Então, ao longo de sua vida, Ellen White manteve amizades
com afro-americanos, manteve correspondência com estes, alojou-se em suas casas, falou em igrejas e escolas negras. Também ela levantou milhares de dólares para programas para os negros. Famosamente, seu filho e nora, James Addison e Emma White, foram cofundadores da Southern Missionary Society, um grupo evangelístico amplamente responsável por lançar as bases para o trabalho negro no sul dos Estados Unidos, onde a maioria dos afro-americanos residia naquele tempo. Inclusive, Ellen White defendeu a formação de lideranças negras dentro da igreja adventista para garantir os direitos dos negros, né? Para que esses não fossem violados. Não, pastor João Flávio Martinez. Ellen White, ela não era racista. Ela foi uma campeã na defesa dos direitos negros. Mas, mesmo que ela tivesse sido racista, ela não foi. Mas vamos colocar, né, essa possibilidade, tá? Então, será que isso, né, jogaria o ministério inteiro dela no lixo? Se for o caso, então, né, o que nós podemos dizer de Miriam e Arão, que foram racistas contra a mulher de Moisés, né? Até o ponto que o Senhor teve que os repreender. Mas, né, o que seria então, por exemplo, aí de Jonas, que era claramente racista, né? Ou então Paulo, né, repreendendo Pedro, que Pedro ele não queria comer com os gentios, né? Então Pedro era claramente racista. Mas será que, né, vamos jogar então o ministério de todos esses homens e mulheres de Deus porque eles tinham falhas de caráter? Será que nós devemos ignorar o ministério dessas pessoas, jogar o ministério deles no lixo porque eles tinham falhas de caráter? Não, eu não acredito. Né? Eu não acredito que os homens de Deus em todas as eras eles eram perfeitos de caráter. Não foram, nunca serão, só serão no céu. Tá? E falando justamente sobre isso, eu quero entrar num outro ponto aqui, ó. Que é o segundo ponto que o senhor gosta de dizer que, né, conhece muito a doutrina adventista, é estudante, né, da doutrina adventista. Nós adventistas não cremos que os profetas eram perfeitos. Em seus vídeos, o senhor se gaba de conhecer a doutrina adventista, mas na verdade não passa de um ignorante orgulhoso. E eu tô falando isso sem ter intenção nenhuma de ofender, tá? Mas infelizmente isso fica muito claro nos seus vídeos. Por quê? Porque nós não cremos em inspiração verbal. Embora o Senhor creia que essa seja a nossa crença. Nós cremos em inspiração de pensamento ou encarnacionista. Ou seja, o profeta pode sim cometer erros históricos, científicos, tá? E até mesmo de interpretação teológica. Falando um pouco da questão científica, né, o senhor usou um texto de Ellen White, né, e eu achei interessante que usou o texto de Ellen White, né, e o texto que o senhor está citando, ele está entre parênteses, né, algumas partes entre parênteses que o senhor incluiu no texto, né, não fazem parte do texto original. Né, mas vamos dizer que ela sim acreditou que houve, né, relação entre homem e animal e que ali nasceram seres híbridos, tá? Eu quero que o senhor entenda que essa era uma posição comum, né, dos cientistas no século XIX, tá? E se Ellen White tivesse defendido essa posição, isso, para nós adventistas, a nossa compreensão, não afetaria a inspiração de Ellen White, tá? Por quê? Porque a Bíblia, ela não é um livro científico. A Bíblia, ela é um livro para que tem o objetivo que nós sejamos salvos. Porque se for assim, então, né, se a Bíblia é um livro científico, o senhor vai ter que rasgar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia fala que o coelho rumina, né? A Bíblia fala que o sol gira, né, em torno da terra e assim por diante. Então, essa mesma objeção que o senhor está lançando contra Ellen White, ela pode ser lançada contra a Bíblia. Então, né, rasgue sua Bíblia. Pastor João Flávio Martinez. Agora, quando ela fala essas raças de homens, ela nunca definiu quais foram essas raças de homens, tá? E essa questão híbrida entre homem e animal, essa é uma explicação possível do texto, mas não é a única explicação possível do texto, né? E o pastor Leandro Quadros, ele já fez uma explicação sobre isso, né? Eu vou deixar o link embaixo também no vídeo para quem quiser procurar a explicação, né,
do pastor Leandro Quadros, tá? Mas é interessante porque os próprios especialistas em Ellen White da Igreja Adventista não têm certeza sobre o que Ellen White estava tentando dizer neste texto, mas o senhor tem, né? Então eu convido o senhor, venha, né, aos nossos seminários nos dar aula de teologia, porque parece que o senhor entende mais de teologia do que nós, né? Bom, e Ellen White, né, ela não é o comentário oficial da Bíblia. A interpretação que ela traz do texto bíblico não esgota o texto bíblico. Nova Luz sempre está disponível. Ela mesma nunca clamou infalibilidade. Os escritos de Ellen White não são superiores à Bíblia e não estão nem mesmo no mesmo nível da Bíblia. A Bíblia reina suprema como única lei de fé na Igreja Adventista. A Bíblia é a eterna palavra de Deus. Os escritos de Ellen White são uma revelação especial para um povo especial e para um momento especial da história. Os pastores adventistas têm sim liberdade de discordar das interpretações de Ellen White sem terem o perigo de serem desligados da instituição. E se o senhor quiser confirmar sobre isso, o senhor pode estudar aí os escritos do pastor e doutor Hans LaRondelle. Ele muitas vezes discordou com Ellen White, né, na questão da interpretação profética do Apocalipse, né, e ele foi professor emérito da Universidade Andrews aqui nos Estados Unidos. Então, acho que o senhor deveria pesquisar mais sobre o assunto antes de fazer afirmações que o senhor não tem conhecimento. Em resumo, né, o senhor João Flávio Martinez não sabe o que fala. O senhor acusa, né, os adventistas de serem preconceituosos, mas o único que é claramente preconceituoso aqui é o senhor. Não é a Igreja Adventista, não são os Mormons, não são os espíritas, não são os testemunhos de Jeová, porque se em algum momento eles defenderam isso, hoje eles claramente não defendem. A Igreja Batista, né, do sul dos Estados Unidos também não defende. O único preconceituoso aqui é justamente o senhor. Infelizmente. Então, eu não espero nenhum tipo de retratação da sua parte, né? O que seria o mínimo que o senhor deveria fazer, porque o senhor pensa que conhece o assunto, mas na verdade não conhece absolutamente nada. Então eu estou aqui, né, dedicando esse vídeo especialmente para o senhor pastor João Flávio Martinez, né, e a todos os outros haters em plantão, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos que estão assistindo esse vídeo, que assistiram esse vídeo. E eu vou pedir para que vocês possam divulgar esse vídeo da Liga Apologética, porque nós estamos aqui para defender as crenças adventistas, tá bom? Um beijão para você.